Olá pessoal, estamos em mais um podcast do Hospital São Donato, com a presença do nosso diretor técnico, Marcelo Vinhas, que vai estar falando um pouquinho para a gente do hospital, em específico do nosso pronto-socorro. Nós abrimos no decorrer da semana uma caixinha de perguntas e muitas pessoas perguntaram, questionaram sobre o atendimento, sobre a demora, quantos médicos tem, e tudo isso a gente vai estar esclarecendo aqui com o nosso diretor técnico, que nos deu a honra de estar participando hoje do podcast do Hospital São Donato, e vai estar dando um oi pro pessoal, né, Marcelo? Pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos lá? Vamos aparar as arestas aí. Show de bola, Marcelo. Marcelo, nós sabemos que o nosso Hospital São Donato ele funciona 24 horas. 24 horas. De segunda a segunda. Sem parar. Sem parar. Então eu gostaria de começar falando um pouquinho aqui, que já tem a primeira pergunta aqui, né? Vamos responder a primeira pergunta aqui da nossa seguidora do Instagram, que ela pergunta o seguinte: podemos agendar uma visita na maternidade? Visita? Uma visita. A gestante está se preparando para a chegada do bebê, quer conhecer a maternidade, os familiares. Pode conhecer a nossa maternidade? Pode. Dá para agendar uma visita, conhecer. A gente existia essa modalidade, a gente parou por causa da pandemia, né? Sim, sim. Mas é possível, sim. Dá para agendar, conhecer antes, junto com a doula, se tiver uma doula para fazer, sem problemas. E o Hospital São Donato, falando um pouquinho da maternidade, pessoal, nosso foco é pronto-socorro hoje, tá? Mas a gente vai dar uma colher de chá aqui nas perguntas. Falando um pouquinho da maternidade, hoje nós fizemos o atendimento pelo SUS, mas também fizemos pelo particular. Sim, sim. Particulares, convênios também existe atendimento. Sim, ótimo, show de bola. Outra pergunta aqui também voltada para maternidade. O pessoal tá com curiosidades aí sobre a maternidade. Quem não está grávida, ela se preparando para engravidar, eu acho. A maternidade, ela tem plantão 24 horas? Tem plantão de obstetra 24 horas. Sem interromper. O atendimento 24 horas tem um obstetra lá. Marcelo, hoje aqui na nossa região nós temos quais os hospitais que fazem atendimento da maternidade 24 horas? Nós temos o São Donato, né? E nós temos o Hospital Materno-Infantil, é isso? Pelo SUS só existe o Hospital São Donato, Materno-Infantil, e o mais próximo depois é o Hospital de Tubarão e o Hospital de Araranguá. São os hospitais fora da nossa região, os mais próximos. E aí depois tem os atendimentos particulares, convênios, aí tem ali Unimed, São José, mas aí não... Pelo SUS seriam os dois? Somente esse, aqui na região somente esse. Viu, pessoal? Vamos valorizar o nosso Hospital São Donato, hein? Maternidade 24 horas, atende pelo SUS, vamos valorizar o nosso hospital. Outra pergunta aqui, queria saber se tem pediatra no hospital pelo SUS. Pediatra, eles fazem o atendimento só do pós-parto. A gente não tem pediatra de plantão na porta, né? Não tem o pediatra atendendo no pronto-socorro e ele vai para o hospital caso tenha um parto. Então, quando o obstetra solicita, alguém entra no trabalho de parto, aí a gente tem um pediatra, sim, que vai fazer o atendimento dessa criança, mas somente para os recém-nascidos, né? Só no pós-parto. Sim. Não para atendimento de pronto-socorro. Como que funciona, Marcelo? Voltando daí um pouquinho, depois a gente vai dar continuidade aqui, tá, pessoal? Para as nossas perguntas, mas dando continuidade na questão do pediatra, trazendo para o nosso pronto-socorro. Quando uma mãe chega com seu filho ali, tem 5, 6 anos, ele é atendido pelo clínico, né? É isso que acontece? Isso. A gente tem um atendimento normal de qualquer pessoa, qualquer idade, sem distinção de idade, sexo, raça, ideologia, não importa. Quem chegar lá vai ser atendido. Mas o atendimento é feito pelos clínicos. A gente tem os clínicos que fazem o atendimento. Conseguem, obviamente, fazer o atendimento de uma criança. Não é nada impeditivo de se atender, mas não é o especialista na área. A gente já teve um projeto de incluir uma pediatria lá, fizemos toda a reforma do hospital, toda a adequação para receber. Infelizmente, por questões de equipe, não foi possível fechar uma equipe de pediatras e a gente acabou encerrando momentaneamente esse projeto. Não sabemos se retornaremos um dia, mas no momento
não temos planos para pediatra 24 horas. E a estrutura está lá, né, Marcelo? Foi feita tudo com muito carinho, com muito amor, né? A parte de pintura nas paredes, né? Um ambiente todo feito aconchegante, com maior carinho, né? Um gasto muito grande para o hospital, um gasto não previsto, mas que a gente apostou nessa possibilidade, e acreditamos até porque isso ia crescer muito para o hospital, ia ser muito bom. Eu ter um pediatra na porta, fazer eu passar o hospital para outro patamar, a gente gostaria muito disso. Mas as coisas acontecem. A gente tinha uma expectativa boa, a gente só iniciou a obra com uma certa garantia de que teríamos uma equipe, infelizmente não foi possível. E depois a gente correu atrás ainda de outras equipes para ver se conseguia, não conseguimos fechar o plantão 24 horas, então abandonamos a ideia por enquanto. O local está lá, né? Tendo uma equipe de pediatras disponíveis, pode entrar em contato com a gente, que a gente está com tudo pronto, é só iniciar. Show de bola. Marcelo, eu gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente, vamos voltar um pouquinho lá para a faculdade. Né? Existe a primeira formação, se forma o médico e depois vem a especialização, é isso? Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente como que funciona a questão de demanda. Vamos começar falando e depois eu vou dar continuidade, tá, pessoal, das perguntas aqui. Mas como que funciona hoje o nosso pronto-socorro? Ele é um clínico geral? Ele já é um clínico com alguma especialidade? Como é que funciona? O médico que se forma lá, já vou pegar nesse mesmo contexto e já vou fazer várias perguntas. O clínico geral, o que ele pode e o que ele não pode? Bom, depois que a gente se forma, o CRM nos dá uma carta branca. O médico pode fazer tudo, mas vai se responsabilizar por tudo aquilo que ele fizer. Então, a pessoa não precisa ser especialista para executar algum procedimento. Ela pode executar, mas se ela não tiver perícia para isso, ela vai pagar por essa imperícia caso aconteça algo de errado. E aí sim, você vai atrás e olha, tu não tinha perícia para isso, porque tu não tem especialização e tudo, tu optou por fazer, então tu vai arcar com essa imperícia que tu teve. Quem geralmente trabalha no pronto-socorro, em grande maioria de todos os locais, inclusive aqui, são os médicos com uma formação inicial, ou seja, eles terminaram a faculdade e estão trabalhando, alguns já com alguma formação dentro de emergência, alguma pós-graduação em medicina de urgência e emergência. São esses colegas que trabalham. Ainda no pronto-socorro ali de Sara, especificamente, a gente tem 2 ou 3 colegas com já especialização em clínica médica. Aí é uma especialização. O clínico geral, que o pessoal diz clínica médica, é uma especialização. São 2 anos de residência que a pessoa faz para ser clínico geral. A pessoa se forma médica, não se forma clínica. A médica. O que tu é? Médico. Ponto. Quer ser clínico? 2 anos de residência de clínica médica. Então quando a gente fala assim, o doutor é clínico geral, ele já fez uma especialização. A maioria não fez. A maioria é dita como clínico geral, mas não é clínico geral. Ele é médico? Ele é médico. Eu fiz a residência de clínica geral e de terapia intensiva. Então eu sou clínico geral e intensivista, mas eu fiz 2 residências. Tá, e o que é, já que tu deu esse gancho aí, já vou pegar. O que é essa parte que tu falou ali, tu é clínico geral, né? E essa parte de intensivista? O clínico geral são 2 residências diferentes, né? Então, a residência de clínica geral, ou clínica médica que a gente diz, te dá uma base de toda a clínica. Então, a gente passa por 2 anos de residência, uma residência bem difícil, e a gente tem uma noção de todas as áreas da clínica médica. Certo. Cardiologia, nefrologia, endocrinologia, pneumo, reumato, todas as áreas. Entendi. Se pode concluir essa residência e ser clínico. Tá. Conheço vários colegas que, vão trabalhar na área de clínica médica, abrir consultório, vou trabalhar em pronto-socorro, vou trabalhar dentro do hospital com os pacientes internados, né? E fazer essa parte de clínica médica. Ou tu pode fazer uma subespecialidade. E aí tu vai para cardiologia, nefrologia, mas primeiro tu é obrigado a ter feito 2 anos de clínica médica. Eu optei por fazer a terapia intensiva, depois que eu terminei a clínica médica, foi a minha subespecialidade, foi terapia intensiva, que é para trabalhar dentro da UTI. Mas aí é uma escolha de cada um. Tem quem vai para cardiologia, pneumologia, nefro, eu quero trabalhar com
endócrino, eu quero fazer dermato, eu quero fazer tudo, pode, nossa especialidade. Entendi. Então, só para deixar aqui, para frisar bem, então hoje, no pronto-socorro do Hospital São Donato, nós temos os médicos e alguns que têm a especialização em clínico geral. Sim. Temos 2 ou 3 colegas que têm essa especialização, tá. Os demais não, e vários com pós-graduação em medicina de urgência e emergência. Também não todos, mas a gente tem vários já com essa pós-graduação. Tá, e uma pergunta, vamos dar continuidade aqui. O Hospital São Donato, falando especificamente do pronto-socorro, nós temos 2 entradas, né, Marcelo? Que é a entrada que entra ali pelo... Isso. E tem a entrada do salão. Isso. Como que funciona? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da nossa primeira entrada, ali da nossa portaria, tá, pessoal? Ali da frente do hospital, onde o familiar traz, o paciente entra caminhando, né, Marcelo? Isso. Gostaria que tu falasse como é que funciona o procedimento ali. A gente tem 2 entradas. Uma entrada é a entrada de ambulâncias, e somente de ambulâncias. Acontece bastante na entrada da sala vermelha, as pessoas às vezes pararem o carro e tentarem entrar por ali. Ali não é entrada para quem está caminhando. Mas ele anda de cadeira de roda. Tem uma rampa de acesso para a pessoa entrar pela entrada lá da portaria. A entrada é da ambulância. Ou se alguém está trazendo um paciente no estado muito grave. Uma queda, algo assim. Alguém foi encontrado em casa com uma parada cardíaca ou passando muito mal. Pode apertar ali, as pessoas vão... Sempre tem uma equipe ali na sala de emergência, vão atender, vão colocar para dentro e iniciar o atendimento. Mas se naquele momento, aquele olhar identificar que a pessoa tem condições, você vai dizer, olha, a gente tem que fazer a volta e abrir uma ficha. Dentro dessa porta, né, do nosso portal de entrada, a gente tem daí a nossa recepção. A pessoa vai chegar, vai entregar os documentos e abrir uma ficha e passar pela triagem. A triagem é o nosso primeiro processo. O primeiro processo é fazer a ficha, né? Mas a gente inicia daí o atendimento em si do paciente na triagem. Na triagem vai ter um enfermeiro. Esse enfermeiro vai aplicar um protocolo internacional, um protocolo de Manchester, que vai classificar ele em cores. Dependendo da cor, ele já vai dar um destino para esse paciente. Cor azul, cor verde, o paciente vai seguir aguardando dentro da recepção. Né? Tem os bancos, ele fica ali sentado e fica aguardando para que o médico chame e ele entre no consultório para ser atendido. Cor amarela já vai para um salão específico. Esse paciente já tem alguma alteração de sinal vital e precisa do atendimento um pouco mais rápido. As cores laranja e vermelho vão direto para o salão de emergência, mesmo que cheguem da porta. Se for classificado como laranja, o enfermeiro já tira, leva para o salão, comunica com o médico, o atendimento tem que ser imediato. Então, passa por essa classificação e aí depois vai passar pelo atendimento médico. Esse atendimento é feito pela classificação de cores. Um detalhe importante, né, Marcelo, para a gente frisar aqui, é que quando passa pela triagem, quem faz a triagem já é um profissional de saúde. Tá? Então, não é qualquer pessoa. Então, ali ele já vai ver, né, Marcelo? Pressão, ele vai dar certinho ali para ver qual a cor de fita da classificação que ele vai colocar no teu pulso, no teu braço. O que a enfermeira aplica, que é o protocolo, ela vai fazer perguntas como, né, o que o senhor está sentindo, quanto tempo começou, para a gente já ter, e isso vai se pontuando num score. Idade, qual é o sintoma, quanto tempo, qual é o nível de dor, qual é isso, qual é aquilo, pá. E os sinais vitais, como pressão arterial, frequência cardíaca, oximetria para ver a saturação de oxigênio, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. Bom, preencheu, o sistema vai nos dar automaticamente um valor. Mesmo com aquele valor, a enfermeira tem essa autonomia de dizer, aqui deu verde, mas olhar para a cara e ter o feeling de olhar, esse cara não tá legal. Vou dar amarela para ele porque eu acho que não tá bom. E aí esse paciente pode ser classificado como amarelo, ou amarelo ser um laranja, ser um vermelho. Então existe também essa avaliação e esse olhar, às vezes, da equipe de enfermagem, de mesmo que o protocolo deu coisinha, a gente também não vai se basear só pela máquina, né? Sim. A gente também tem o lado humano olhando e pensando, não, acho que precisamos atender ele mais rápido, vai ser feito o atendimento mais rápido. Marcelo, uma coisa que as pessoas perguntam muito pra gente é assim,
Fui lá, passei pela triagem, mas eu tô vomitando, não tô me alimentando, tô com uma fraqueza, tô ruim e tal. Eu tenho muitos relatos de mães, né? Porque daí a mãe se apavora, né, Marcelo? Uhum. E tal, meu filho tá vomitando e deu lápis de febre ontem à noite, mas hoje está sem febre, mas tá só vomitando. Passa pela triagem e muitas vezes tem a fitinha verde, né, Marcelo? A fita verde. E as pessoas não entendem. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho de uma situação dessa, né? De um vômito, uma virose, né? Vai passar pela fita verde, assim, se o paciente vomitou muitas vezes e esse vômito tá trazendo algum prejuízo à saúde, vai trazer prejuízo à saúde, mas entendo como risco de vida, então vomitar muitas vezes e desidratar a ponto de trazer risco de vida, com certeza ele vai chegar numa classificação laranja ou vermelha. Que esse paciente realmente tem sinais vitais ruins, taquicardia, hipotensão, aumento de frequência respiratória, alteração de nível de consciência. Realmente um vômito e uma diarreia muito importante que eu preciso classificar. Isso vai classificar pelo sinal vital. Tu não precisa me dizer nada. Quando a pessoa chegar, a gente vai botar o oxímetro, ele está hipotência, então isso não está legal. Não é necessário nem que me diga, porque eu já vou passar ele direto para a fita laranja, para a fita vermelha, porque ele precisa ser de imediato. Os outros, o vômito, a diarreia, são sintomas extremamente confortáveis. A pessoa quer ser atendida logo, às vezes até para ir para casa, meu Deus, só quero tomar um remédio para casa para eu chegar logo. Deitar, tomar um banho. Mas, infelizmente, tem outras pessoas sendo atendidas lá. Então tem um cara com uma cólica renal, que é uma classificação acima, tem um cara com uma dor no peito, que pode ser um infarto, que é uma classificação acima, tem a diarreia mais intensa com desidratação, com uma classificação acima, tem um acidentado, e ele vai demorar mais o atendimento. A gente classifica lá o atendimento, 4 horas, 2 horas, 1 hora, é o que a gente costuma dizer, que não quer dizer exatamente o tempo, não sei lá, senha de restaurante que tu vai ser atendido em 1 hora. Assim, isso vai depender do que tem na frente. Eu não sei o que tem na frente. E uma coisa importante pra gente falar aqui também, né, Marcelo, que como nós temos 2 entradas, lembrando lá da nossa entrada do nosso salão lá, que veio ambulância, aquela família trazendo alguém que caiu da escada e tal. Então, assim, tem um fluxo seguindo ali pela entrada principal, certo? De repente tu entrou, tu recebeu uma fita verde, tu já tá ali batendo nas 4 horas, tu é o próximo a ser chamado. Chegou alguém pelo salão, e muitas vezes, porque nós somos assessoria de imprensa do Hospital São Donato, e muitas vezes a gente presenciou de os 2 ou até os 3 profissionais, né, Marcelo? Dentro do salão. Tem que sair ali das portinhas, ou todo mundo fica esperando ali e correr pro salão, né, Marcelo? Então aquele que seria o próximo, ele acaba se tornando, de repente, ali daqui mais 1 hora, 2, 3 horas de atendimento, né? Às vezes a gente tenta adiantar ao máximo os atendimentos. Eu vou dizer uma coisa assim, como médico, olhar as fichas acumuladas dá uma agonia. Quanto mais ficha tá no escaninho, que a gente bota as fituras no escaninho, chega a dar uma taquicardia na gente tiver aquela ficha acumulada. A gente quer vencer, quer desaparecer aquele bolinho, vamos. Mas a partir do momento que eu paro para fazer uma sutura, eu vou levar 30 minutos naquela sutura no mínimo. Os 30 minutos que eu perdi ali já acumulou mais 10 fichas. Eu tô vencendo, faltam 2 para eu acabar, parei 30 minutos, agora tem mais 10. E aí a gente começa todo o trabalho de novo. Então, a gente não sabe o que vai encontrar no pronto-socorro, é uma porta aberta, 24 horas. A gente modificou muito o pronto-socorro nos últimos anos, colocando mais profissionais, aumentando o número de médicos, o número de enfermeiros, para agilizar o atendimento. Mas ainda é imprevisível. A assessoria de imprensa já viu que o número de queixas reduziu drasticamente. Gigante, gente. Gigante, hein? Marcelo, falando um pouquinho da assessoria de imprensa, nós tínhamos uma época, né, Marcelo? Gente, assim, de 30 a 40 reclamações por dia, tá? E assim, a gente busca sempre, a gente não garante a solução, mas a gente busca as respostas. O Marcelo tá aí, né, Marcelo? Às vezes atende sábado, meia-noite, 1 hora da manhã, né, Marcelo? Marcelo sempre presente, nos auxiliando aí junto com as respostas para toda a população de Sara e região. Então, assim, hoje o Hospital São Donato ainda tem muito que melhorar, né, Marcelo? Sim. A gente sabe, porque a vida, a gente tem que estar em constante mudança e sempre para melhor, mas assim, o Hospital São Donato, ele vem numa pegada de oferecer sempre o melhor e sempre mais para Sara e região, sabe? E essas queixas fizeram com que a gente olhasse e foi, poxa, tem tanta queixa, o que está acontecendo?
E a gente olha para trás e começa a ver se realmente a demora de atendimento está muito grande. A primeira coisa é chamar o profissional e falar, o que está acontecendo? Aí tu começa a revisar os atendimentos e vê que realmente demorou, porque chegou várias coisas, uma pessoa só. Opa, vamos botar um segundo. Botamos o segundo. Melhorou. Verdade. Ainda não ficou adequado. Porque tem horários de pico. Verão, né, Marcelo? Tem os horários de pico. 6 horas da tarde o pessoal sai do trabalho, então tem aumento de acidentes nesse momento, tem mais gente se movimentando, mais acidente de moto, mais tudo. Tem as pessoas que saem do trabalho e vão consultar, vou levar um filho, vou levar um pai quando chegar em casa para consultar. Então a gente colocou um terceiro profissional no horário de pico. Tem 3 médicos em alguns horários atendendo. Nossa, mas ainda assim demora 2, 3 horas. É imprevisível. Voltando um pouquinho à nossa fala ali, eu gostaria que tu falasse qual a rotina os médicos estão atendendo lá no pronto-socorro. As portinhas lá, certo? Chegou um acidente grave. Vamos simular uma situação aqui. Chegou um acidente grave. Qual o procedimento? No momento que chegar, um desses médicos ele é destinado à sala vermelha. Se não tiver ninguém na sala vermelha, obviamente ele vai estar auxiliando os outros colegas atendendo as fichas verdes e amarelas. Mas ele é destinado a isso. Então eu tenho um médico exclusivo para a sala vermelha. Chegou um acidentado, vão comunicar esse profissional, ele vai se dirigir à sala e iniciar o atendimento. Por isso que nós temos 2. O outro profissional geralmente está atendendo as fichas. Mas se houver a necessidade de mais um? Aí o que pode acontecer, e que já aconteceu muitas vezes, chegar um segundo atendimento, às vezes não pode trabalhar, alguém com dor no peito, ou, enfim, um atendimento que também demanda mais, e aí eu vou ter os 2 profissionais lá. Muitas vezes esse primeiro profissional está atendendo os 2 pacientes ao mesmo tempo. Consegue, às vezes, se forem coisas não tão intensas, tipo dor no peito, consegue, espera um eletro, dá tal medicação, ele pode coordenar 2 equipes no atendimento, mas às vezes precisa chamar o segundo colega. E não raramente a gente já precisou de um terceiro colega lá dentro do pronto-socorro, porque às vezes chega 2, 3 acidentados, mais um paciente que sofreu uma parada cardíaca, mais um paciente que está com dor no peito. A gente tem 6 camas, né, 6 leitos na sala de emergência. Eu já vi aquilo lotado com 7, 8 pacientes. Que tinham 6, mais as macas do SAMU, mais não sei o que, um monte de gente dando conta. Verão é loucura, né, Marcelo? Verão, inverno, não tem. É o que eu digo, é totalmente imprevisível. Tu não sabe o momento, tu não sabe a hora, tu não sabe, não tem. A gente tem uma estatística do hospital, e é por isso que a gente colocou um terceiro médico em determinados horários, porque realmente são horários de pico de atendimento de ficha verde e amarela. Qual a cor? Já que tu falou na verde, qual a cor que prevalece? A verde. E esse paciente, ele é pronto-socorro, no teu ponto de vista, ou ele é posto de saúde? Isso é um tema forte, tá, pessoal? Um tema forte. Tá, vamos lá. Classificação. Classificação azul é posto de saúde. Azul é posto de saúde. Mas nós temos uns azul perdido lá de vez em quando. Tem. De vez em quando temos perdido. Tem até classificações verdes que, na verdade, são azuis. São azuis. Porque a classificação verde, ela não tem alteração de estado vital, ela não tem classificação de risco, mas ele tem uma queixa aguda. Para a enfermeira, quando chega para o médico, essa queixa não é aguda. Eu já atendi ficha verde que não era queixa aguda. Eu já atendi paciente que só foi buscar atestado. Ou foi lá só dar um oi pro médico. Médico bonitão e tal. Foi lá dar uma olhadinha. Foi básica. Só buscar, é que hoje eu não fui trabalhar e eu preciso de atestado, então eu tô aqui para buscar atestado. Tá, mas não foi trabalhar porque... Segunda-feira é o dia da semana recorde. E aí, esse cara vai atrasar todos os outros. Mesmo que o atendimento dele seja extremamente rápido, era só isso, às vezes eu posso não dar o atestado. Só vou dar o atestado de comparecimento e aí gera uma briga. Ou eu vou já gerou na ouvidoria, tá, pessoal? Essa questão de atestado, tá? Ou eu vou até fazer o atestado, mas isso é escrever o que houve. Se ele realmente tem um sintoma gripal e não foi ao trabalho. Então não foi ao trabalho por si de tal, vacina, carimbo, entrega. Às vezes, também, vamos dar um paracetamol. 5 minutos? 5 minutos. É outra ficha que eu podia estar atendendo. Então, o atendimento de posto. A ficha verde, boa parte das vezes, ela seria um atendimento
de um setor que não é urgência e emergência, uma UPA. Só que nós não temos UPA na nossa cidade, então tudo migra para lá. Escoa tudo no São Donato. Escoa tudo no São Donato. Então, é um atendimento que é importante fazer naquele dia, porque é um sintoma agudo e que a pessoa não pôde procurar a unidade de saúde, porque a unidade está fechada durante o período da tarde, da noite, e porque tem que ser uma ficha agendada. Então, um sintoma gripal, uma náusea, um vômito, uma febre, alguma coisa assim, ou uma dor mais aguda, ou estava jogando futebol, torceu o pé, enfim, a gente vai fazer esse atendimento da ficha verde. Muitas dessas, na verdade, são azuis. E aí depois a gente tem as classificações amarelas, que também tem um número grande. Vermelho e laranja já não é tão grande, ainda bem, mas também é sazonal do momento. O top 1 é verde. O top 1 é verde. É verde. A gente tem, em média, 5 mil atendimentos por mês no pronto-socorro. Desses 5 mil, pode botar que umas 3 mil são ficha verde. Bastante, né, Marcelo? Bastante. Marcelo, voltando um pouquinho ali da questão do atendimento do salão de emergência, eu me recordo de acho que tu vai lembrar também desse episódio. Nós não vamos falar nomes aqui, tá? Mas só para as pessoas entenderem a rotina de um pronto-socorro. Vamos colocar que nós temos, acho que no dia nós tínhamos 2 profissionais, aquela criança que chegou afogada, caiu na piscina, acho que tu te recorda? Não lembro se eram 2 ou 3. Não lembro se eram 2 ou 3. Mas acho que eram 2. Acho que eram 2, não vou afirmar, mas eu acho que eram 2. Quando os 2 profissionais eles saem do pronto-socorro ali, eles se dirigem para o salão de emergência, certo? Naquele dia até tu veio, né, Marcelo? Foi, né? Então, assim, como que fica o atendimento no pronto-socorro? Ele para naquele momento, por aquele período, certo? As pessoas que já estão em espera lá com a fita, né, que é atendimento de emergência, provavelmente já foram atendidos, e automaticamente o nosso verde e o nosso azul... Até o amarelo. Até o amarelo, se era para ficar em média 4 horas, ele vai esperar de repente até 6, 8, 9 ou 10, gente. É que tem situações como essa, por exemplo. Poderia ter um profissional atendendo essa criança afogada? Poderia, mas é uma criança. Não adianta. O segundo profissional vai lá. Ele vai. O primeiro foi, gente, está chegando a criança afogada. O segundo profissional vai lá para dar uma mão. E depois foi o terceiro profissional, que é o nosso diretor técnico. Nesse dia que ainda chamou o pediatra de sobreaviso para vir ainda dar auxílio. E foi difícil, né, Marcelo? A gente, tem que buscar tudo que a gente tem para fazer aquele atendimento. O atendimento da urgência e emergência, um profissional resolve, mas ele gera comoção. E, inclusive, toda a equipe movimenta Nós a equipe estávamos lá no dia. De técnicos, de enfermeiros para lá. Às vezes a enfermeira da triagem sai, pausa a triagem, ninguém mais é triado para dar auxílio. Cara, eu tenho uma enfermeira, mas eu tenho uma outra, às vezes, que eu preciso, que a gente vai circular, né? Vai em tal lugar, vai na farmácia, pega isso, essa pessoa está fazendo a volta, enquanto o resto da equipe está ali dentro prestando atendimento. Então, é o que eu digo, é completamente imprevisível. Não tem como saber o que eu vou encontrar. A gente tenta se armar de tudo que a gente tem. Então eu já tenho as coisas preparadas, o salão de emergência preparado, um carrinho, né? Mas eu não sei o que eu vou encontrar. E às vezes nos surpreende, eu preciso tomar uma conduta diferente, chamar um colega para ajudar e mobilizar mais a equipe. Naquela 1 hora, tudo parado. Tudo parado. E aí, depois a gente tem que voltar a atender a ficha verde. Tá numa adrenalina que tu precisa estar calma. Deixa eu tomar um café, deixa eu tomar uma água, me dá uns 5 minutos, porque tu tá ali, não adianta. Vai chegar alguém tentando me contar uma história de que tá com uma dor, que não sei o que, eu não vou prestar atenção, não. Então, a gente precisa me dar uma parada, calma, deixa eu tomar um café, me dá uns 5 minutinhos, tá, agora vamos lá. Uma pergunta, o profissional médico, ele é super-homem, super-mulher? É difícil, às vezes a gente para, né? Marcelo, tu é pai, né, Marcelo? Tu é esposo, né? Na verdade, tem os teus sentimentos também, momentos alegres, momentos tristes, e todo mundo tem que entender, né? E quando tem essas coisas, gera criança, uma comoção, principalmente, né? Criança, jovens, gera uma comoção. A gente para e, se deu certo, que bom que deu certo, a gente fica naquela euforia feliz, mas a adrenalina tá 1000. E se tá errado, arrasa com todo mundo. Quando o atendimento não dá certo e a criança chega a falecer, quebra a equipe. Aquele plantão não presta mais, assim.
Deus o livre chegar a outra urgência, porque o pessoal tá... Baixo astral. Meu Deus. Show de bola. Show de bola. Aqui nós falamos já da questão de como funcionam as fitas de espera, então nós já respondemos essa pergunta aqui, tá? O tempo de espera do Hospital São Donato, como funciona, nós já falamos também, né, Marcelo? Quantos médicos tem no plantão hoje? Tu já falou que em horários de pico vem um terceiro, né? Então horários de pico, não ficam os 3 permanentes, né, Marcelo? São 2 plantonistas 24 horas. Tá. E um terceiro que vem em horário de pico. Normalmente das 14 às 20 horas. Das 14 às 20. Tem um terceiro? Tem um terceiro médico. Tá. E como que funciona o final de semana? Funciona na mesma escala? Mesma escala. Mesma escala. Tá. Outra pergunta que eu quero te fazer, que muitas pessoas fazem, às vezes, lá na ouvidoria do Hospital São Donato, como que funciona o hospital hoje, quais os atendimentos que eles fazem? Ah, vamos lá, o Hospital São Donato chegou uma pessoa ali com uma fratura exposta e tal, como é que funciona? O hospital, ele já abraça esse atendimento, ele já faz? Ou a gente encaminha para outro hospital? Como é que funciona? A gente tem... O Hospital São Donato, até esse momento, é um hospital de média complexidade. Estamos em busca da alta complexidade, já enviando os papéis para o Estado para buscar essa alta complexidade em ortopedia. Não sabemos se vamos atingir ela, se vamos conseguir essa abertura, mas por enquanto a gente já tem de média complexidade. Então chegou na nossa porta, passa pela primeira avaliação e a gente vai ver se aquele caso é um caso de alta ou média complexidade. O que é uma alta complexidade? O paciente tem um traumatismo craniano e precisa de um neurocirurgião. Alta complexidade. Referência ao Hospital São José. Vai ser transferido. O paciente está com infarto agudo, está infartando agora. Mas ele chegou no hospital, olha o pronto-socorro. A gente faz o atendimento e transfere. Ele fica no primeiro momento no salão. Fica no salão e aguarda a transferência. Ah, entendi. Aí tem um infarto agudo. Referência, Hospital São José, vai ser transferido. A gente faz o atendimento, às vezes faz o tratamento dele, que é fazer a trombólise, né, que é desobstruir aquela artéria, tá. Mas depois ele vai ser mandado para o Hospital São José. Uma fratura exposta vai ser tratado aqui. Pode ser uma fratura complexa, mas o tratamento inicial é nosso. Depois ele está internado, numa segunda análise, porque o tratamento inicial é um tratamento que a gente diz de redução de danos. Fixo, alinho, ok, aguarda. Faz outras avaliações, tomografia, não, é uma fratura complexa, vai precisar de uma prótese. Alta complexidade onde é que é? Hospital São José. Isso é um encaminhamento depois. Ele já está internado há 2-3 dias, agora nós vamos encaminhar para o Hospital São José. Entendi. Essa análise é feita depois. Mas a gente atende basicamente todos os tipos de trauma, todos os tipos de doença. Chegou lá, é o que eu digo. Chegou, a gente vai atender. Tá. Depois o problema é meu. O problema é do hospital. Mas o cara foi lá, tinha um AVC hemorrágico. Não é ele que tem que saber, sou eu que tenho que saber. Então, quando chegar e eu fizer esse diagnóstico, eu vou ter que dar um fim para esse paciente. A gente tem as parcerias com o Hospital São José e outras instituições, e se for o caso, a gente vai transferir rapidamente, aciona o SAMU, eles vêm, buscam. Nesse momento a gente já fez o manejo inicial, se precisar uma intubação, ventilação mecânica, fazer algum procedimento, a gente já fez, e se transfere para o profissional adequado, dar o fim do tratamento, né? Terminar, encerrar o tratamento dele, por infarto, para tudo. Mas dentro das urgências e emergências a gente tem capacidade de atender tudo. Tem alguns pacientes que não vão ficar lá daí nesse caso. Só pela classificação do hospital. Que aí eu não tenho como tratar ele lá. E como que funciona também, a gente começou também falando um pouquinho ali antes, no início do podcast, nós falamos sobre a pediatria, que nós não temos ainda uma equipe formada, mas referente à questão do pronto-socorro, nós também atendemos as crianças também, e como funciona a questão do procedimento também? É o mesmo que o adulto? Não é o mesmo, mas quem realiza vai ser o mesmo. É a mesma coisa, obviamente. Mas em crianças, os principais procedimentos que vai se realizar ali, uma sutura, tudo se resolve rapidamente. Traumatismo também, a ortopedia também faz esse tipo de atendimento. Outros tipos de atendimento que possa necessitar uma cirurgia, alguma coisa assim, vai ser transferido para o Hospital Santa Catarina. Chegou com uma apendicite.
Vai ser transferido para o Hospital Santa Catarina para ser operado, Ah, para depois fazer o tratamento lá. Ou se precisar de internação. Precisa internar essa criança porque ela tem uma pneumonia. A gente faz a internação e encaminha para o Hospital Santa Catarina. Mas no primeiro momento, até surgir, como é que funciona a questão de entre os hospitais, assim, que muitas pessoas não sabem, assim, como é que funciona? A partir da hora que tu atendeu a minha filha lá no hospital, constatou que seria uma pneumonia, né? Como é que funciona essa transferência? Existe um tempo determinado? É vocês que escolhem? Muita gente... mas eles me escolheram me mandar para o hospital tal. Não. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Isso que vai... Tem várias possibilidades. Vamos lá. Se é uma coisa de extrema urgência, bateu a cabeça, teve um sangramento cerebral, extrema urgência. A gente liga direto para a porta, né? Então liga pro colega que está no pronto-socorro do São José, só comunica, tô te encaminhando esse paciente com traumatismo, eu fiz uma tomografia aqui, tem sangramento, aciona a ambulância do SAMU, que é quem faz o transporte, o SAMU leva, resolvido, no caso do infarto, no caso de alguma coisa assim, certo. É resolvido na hora. Internações, eu ia chamar de eletivo, mas não é eletivo, mas internações... que acontece por uma pneumonia, por tudo mais, aí ele vai entrar numa coisa que a gente chama de CISREG. CISREG é a nossa regulação. Aí ele vai ser regulado. Então ele entra, a gente tem um setor do NIR no hospital, o setor vai pegar o caso, vai incluir na regulação, passar todos os dados, aí a regulação, que é uma regulação regional ou estadual, vai analisar o caso, tem um médico regulador, ele vai dizer, não, esse caso aqui, quem vai atender vai ser em Florianópolis. Não é o São Donato que escolhe, tá, gente? Aí vai ser enviado para lá, e aí vai na dependência de ter o leito lá. Então, às vezes, a vaga é pro Hospital Santa Catarina. Como é que tá o hospital? Tá lotado. Vai aguardar no São Donato até ter o leito. Entendi. Aí, quando o leito estiver disponível, ele vai ser transferido. E ali no São Donato ele já está recebendo todo o atendimento, né, Marcelo? Já está recebendo o tratamento, e a gente só incluiu dentro do CISREG porque necessita de uma avaliação do especialista, alguma coisa, ou, sei lá, tratamento específico, aí vai ser colocado dentro dessa fila e ser transferido assim que tiver o leito disponível. E como que funciona hoje o Hospital São Donato? Quais são os exames? Falando em pronto-socorro ainda, tá, Marcelo? Como que funciona a questão dos exames do pronto-socorro ali? A pessoa chegou, precisou do raio-x. Nós temos? Precisou de uma tomografia? Raio-x, tomografia, eletro... O que mais? Os exames que são feitos de sangue, de xixi... Exame de laboratório, todos a gente também vai realizar... Não sei o que mais teria na urgência e emergência, basicamente esse, assim. Que é raio-x, a tomografia quando precisa, os exames laboratoriais também quando necessita, aí vai ser sempre o médico que vai analisar e ver se vai precisar fazer algum exame. E tem alguns exames específicos de pacientes internados. Né? Tem exames que a porta de entrada a gente não recebe se realizar, o paciente tem que estar internado. Uma endoscopia, uma colonoscopia, a gente interna o paciente para a realização do exame. Marcelo, acontece muito no pronto-socorro, e a gente já teve relatos aí na ouvidoria no passado, né? Mas eu cheguei lá, eu passei pelo médico, quando eu passei pela triagem eu já falei que eu queria um raio-x. Quando eu cheguei na frente do médico eu disse, eu preciso de um raio-x, e o médico não me deu o raio-x. Não dá, é avaliação. Porque... de novo, a gente... eu preciso fazer um raio-x, por quê? Qual é a indicação do raio-x? Porque o médico do posto pediu um raio-x. Legal, esse raio-x é eletivo. Você vai ter que agendar e realizar o raio-x. Daí quer ir para o Hospital São Donato. Não é o procedimento de urgência. Para apressar o processo. Vai ser feito ali. Mas ela vai passar pelo agendamento para fazer o raio-x. Precisa fazer um ultrassom. Passar pelo agendamento para fazer o ultrassom. Ali, quem pede os exames é o médico que vai pedir conforme a necessidade daquele momento. Qual é o teu sintoma? Meu sintoma é esse. Dependendo da avaliação, do exame físico do médico, ele vai dizer, não, eu vou realmente fazer um raio-x do teu pulmão para ver como é que ele está. Se ele avaliar que o teu caso não é para isso, ele vai dizer, não, tu tem que tomar esse remédio, mas não precisa fazer nenhum exame. Marcelo, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, que assim, hoje nós temos tudo na palma da mão. Certo? Então muita gente se consulta com o Dr. Google. Tu concorda comigo?
Demais, né? Então, assim, muita gente... E a gente ouve muitos relatos referentes a esse assunto que eu vou falar agora, tá? Ah, mas eu fui lá, eu pesquisei, eu tô com uma dor nas costas e eu acho que é pneumonia. Né, Marcelo? E chega no Hospital São Donato e já quer levar uma prévia de um atendimento, né? Então, não importa, né, Marcelo? Tu pode levar, né? Que quem vai avaliar é o nosso profissional que tá lá na ponta. Ele sempre vai avaliar e, assim, a gente tem que entender que um raio-x, ele não é isento de risco. É uma radiação ionizante. Ah, mas um raio-x vai me matar? Não. Mas, assim... Sem necessidade? 2, 3, eu não sei quantos vai fazer. E se nesse ano tu fez um raio-x ou 2 ou 3 que foram desnecessários e agora realmente tu precisa fazer exames que utilizam radiação maior. Então tu precisa fazer tomografias porque tu descobriu um câncer, alguma coisa. Olha o acúmulo por 3 ou 4 raio-x que tu fez necessário. E isso fica... pensar em tudo. Isso fica no organismo? Fica. Não por resto da vida, né? Mas fica por um tempo. A gente tem uma quantidade de raios que a gente pode receber para não correr risco de desenvolver alguma doença. Então fica uma dica importante aqui do Dr. Marcelo Vinhas, a importância de, né, não se fazer uma avaliação, nem medicar, né, procurar sempre um profissional de saúde, né, Marcelo? Para ver, para buscar as informações, para explicar o que está sentindo, né? Mas também esse profissional, ele também a gente pode encontrar no posto de saúde. Pode. Né? Pode. As dores que eu digo, mas enfim, as queixas mais crônicas do local é a unidade de saúde. Então, 2, 3 semanas com uma dor, unidade de saúde, existe um profissional lá para fazer essa avaliação. Se esse profissional achar que aquilo não é uma coisa crônica, passou pelo médico do posto e ele te avaliou e falou, esse caso aqui preciso de um raio-x agora. Ele vai ligar pra gente no pronto-socorro e vai dizer, cara, atende pra mim, por favor. Eu acho que é uma pneumonia, esse cara precisa fazer um raio-x. Ele vai entrar, vai fazer a ficha, vai passar pela avaliação do médico igual, tudo igual. Nossa, eu ia te perguntar isso agora. Mas a gente já recebeu a ligação. Ou ele vai vir com uma cartinha e a gente vai ver, o médico do posto me ligou. Não, vamos ver, vamos fazer. O colega pediu, ele te viu, te examinou, ele acha que é necessário. Mas isso não isenta ele de passar pela triagem. De nada. Pelo médico, inclusive, que pode chegar e olhar e falar, não concordo com o colega. Não concordo, não acho que seja, acho que isso é um caso de outra coisa, acho que não é isso. Quem vai fazer essa avaliação é o médico pronto-socorro, mas na grande maioria das vezes, se algum colega me liga e diz, cara, eu acho que é isso, porque eu examinei assim, eu acho que precisa fazer um raio-x que talvez seja, tô na dúvida. Eu vou chegar, vou fazer a minha avaliação nele. Interessante. Se o outro fez, mesmo que eu acho que, não sei se é, às vezes, não, mas vamos fazer. Vamos fazer, porque o colega viu uma coisa diferente da minha, pode ser que ele tenha uma informação diferente, ou enfim, naquele momento ele achou que aquele exame estava assim, mas só fazer. A gente teve um relato o ano passado que a pessoa passou pelo postinho, o médico deu, não sei te dizer se, não lembro porque a pessoa não me relatou isso, mas o médico fez uma cartinha, encaminhou para o Hospital São Donato. E chegou lá e ele ficou indignado, porque ele teve que fazer tudo, ele achou que ia chegar lá com a cartinha, entregar lá na portaria e dizer assim, vem cá, o médico já está te esperando. Né? E tu já respondeu a minha pergunta. Pessoal, tem que fazer a ficha, passar pela triagem e vai ser avaliado pelo médico da Hospital São Donato. Claro que já era aquela coisa, mas já podia ter vindo aqui direto. Mas já foi avaliado por um colega. A maioria, quando isso acontece, porque isso acontece muito pouco a gente recebe encaminhamento das unidades de saúde. Acontece às vezes, mas é uma quantidade pequena. A maioria dos que quando vão na unidade, resolve na unidade. Ou se ele precisar de um exame, dá tempo de esperar. Mas já passou pelo profissional, ele já olhou e falou, não, isso aqui realmente eu preciso fazer agora. Aí ele vai entrar no processo do pronto-socorro. Não tem como furar a fila dele. Mas ele não pode ser classificado como amarelo? Não, isso depende da triagem. Da triagem? Sim, a triagem vai avaliar. Se ele for classificado como verde, ele vai ter que aguardar. Fila verde tem que aguardar 4 horas. Não tem que aguardar 4 horas. Pode ser que você seja atendido em 15 minutos na ficha verde. Como ele também pode ser atendido? Em 6 horas. Em 6 horas.
O paciente da ficha verde não é que tem que esperar e que tem que ficar lá. Ele só é um nível de prioridade abaixo da amarela, da laranja e da vermelha. E ordem de chegada. Também isso é uma coisa muito importante. Eu sou idoso, tem preferência? Não. Gestante ainda vai para o centro obstétrico, esquece, porque não vai nem ser atendido no pronto-socorro, vai para o outro lado. Mas o idoso tem preferência? Não tem preferência. Cadeirante tem preferência? Não tem preferência. Uma criança portadora de deficiência mental e física? Nada. Não tem A gente atende por classificação de risco e ordem de chegada. Então, a ficha verde, todo mundo é ficha verde, classificação de risco é igual. Quem chegou primeiro? Fulano, tu vai ser atendido. Entendi. É essa a classificação do hospital. Primeiro, classificação de risco. Quem tem mais risco de ter uma descompensação clínica, evoluir ou não, óbvio, mas tem uma descompensação clínica, depois, ordem de chegada. Bom. Um ponto importante que tu falou ali é essa questão, né, Marcelo? Falando da questão da classificação de cores. Mas eu olhei ali, em média, 4 horas eu tô com a fita verde, né? Pode levar 15 minutos o teu atendimento. Porém, se entrar uma emergência lá pelo salão, pode ficar até 6, 7, 8 horas, né, Marcelo? E aí, aquela coisa assim, eu fiz a ficha verde. Ok, quantos estão na minha frente com ficha verde? 30. Tá, tem 2 médicos, cada um vai atender 15, a média de atendimento de 20 a 30 minutos por paciente, dependendo das queixas, dependendo do exame físico, dependendo de tudo que eu tiver a fazer. Então, vai ser umas 2 horas de espera, mais ou menos, 1h30 de espera. Tá, 1h30 de espera, se não chegar nenhuma amarela, que vai chegar, se não chegar nenhuma vermelha, nenhuma laranja. Que daí fica entrando na frente, né, Marcelo? Fica entrando na frente. Então, tudo isso vai influenciar no atendimento. No tempo do atendimento. A gente sempre tenta acelerar, como eu falei. Quando a gente vê aquelas 30 fichas, meu Deus, vamos zerar isso aqui, porque o cara que é o 30º, que chegou a 20 minutos, se eu não acelerar e chegar uma parada, esse cara vai ser atendido hoje. Tanto que vai acumular. Vamos tentar dar uma acelerada. A gente tenta dar uma preferência. Eu tenho 5 amarelos e 30. Eu não vou atender primeiro os 5 amarelos. Tu fica tocando os amarelos e eu vou tocar as verdes. Tá. Também dá uma vazão nas fichas verdes. A gente vai levando, né? Tentando acelerar o processo. Se faz um estudo, mas a gente senta e conversa, né? Dos colegas, assim, tem tanta ficha ali, já vai atendendo, deixa que eu pego as amarelas, deixa que eu faço isso, e a gente vai tocando. Para que a gente consiga agilizar bastante o processo. Marcelo, uma pergunta que chega muito pra gente é assim, vamos falar em 2 médicos no pronto-socorro. Como que funciona a questão de parada de descanso dos médicos? Eles têm intervalo, como qualquer pessoa? Como é que funciona? Não tem intervalo, mas claro que a gente para comer, tomar um café. Ir no banheiro, mas não existe como CLT, né? 1 hora de intervalo. Os médicos não têm esse direito legal. Mas um plantão de 6 horas, são 6 horas trabalhando, mas se para. Tomar um café, para tomar uma água, para comer alguma coisa, se para. Obviamente se para, mas normalmente a média dos plantões é de 6 a 12 horas dentro do pronto-socorro. Raras as vezes alguém faz 24 horas de plantão, isso é muito difícil. E no plantão de 12, assim, já te cortando ali rapidamente até pra gente fazer essa pergunta pra ti. Os médicos, assim, chegam muito pra gente assim, as pessoas relatam assim, mas eu tô esperando já 4, 5 horas, acho que o médico tá dormindo. Sempre tem um médico atendendo, mesmo que tenha um descansando. Sempre vai ter um? Sempre tem um. Na verdade, eu tenho 2 médicos. Como é que tá a fila? Tem 3 pacientes esperando. Todos ficha verde. Ok, um médico vai estar atendendo, o outro, vou tomar um café ali, vou no refeitório almoçar rapidinho, e o outro vai dar o atendimento. Agora chegou 2 emergências, não sei o que, colega, volta. Então isso é muito na escala, os 2 colegas vão se conversar assim. Os dois ou os 3, né? Eles nunca vão sair do pronto-socorro, né, Marcelo? Para os 3 e tomar um cafezinho junto, né? Não tem nem como. Geralmente, pelo menos um vai estar lá atendendo as fichas, mas o outro, às vezes,
Vou ali no quarto esticar as pernas 5 minutos, tomar um café, ir no banheiro, enquanto tá, ou vou almoçar, então vai no refeitório, vai almoçar e vai levar ali 20, 30 minutos para almoçar, tranquilo, e o outro tá dando vazão. Mas aconteceu, eu não estava no pronto-socorro, mas aconteceu comigo essa semana, né? Sentar para almoçar, me ligarem. Tem uma intercorrência. Prato inteiro. E tu disse tchau. Só entreguei pro pessoal da Copa e falei, guarda pra mim que eu requento depois. Bom, atende, 1 hora depois tô lá e volto. Marcelo, não tem o que fazer. Tu concorda comigo que boa parte da população, não só de Sara, mas de região, não sabe o que passa nos bastidores? Eu digo assim, é compreensível. Sim. Quando tu tá esperando. Eu tenho 2 filhos, já tive do outro lado. Mesmo sendo médico, eu não tenho preferência no atendimento. Não tenho preferência. Eu vou lá na fila da Unimed, do Hospital São José. Eu fico lá na fila. Esperando. Tu não dá carteiraça, Marcelo? Não. Eu tô lá, tô esperando. Claro que eu tenho algo melhor, porque eu às vezes já pré-mediquei, já fiz alguma coisa antes com meu filho. Tá aí uma vantagem, né? Pai médico, né? Já tem uma vantagem, né? Já fiz alguma coisa, já tá talvez um pouquinho melhor, mas nem sempre. E eu já fiquei na fila. E é horrível ficar na fila. Tô com meu filho, ele não tá legal, ele tá vomitando, ele tá com dor, tá com febre. A gente não quer esperar. Mas a gente tem que esperar. E a gente tem que ficar lá aguardando. E a fila, que eu vou na fila dos convênios ali, olha, não é menor do que a do SUS, não, hein? Te digo que não é menor, se não é maior às vezes, dependendo do horário. Dependendo do horário é maior, né, Marcelo? É terrível. A gente tem que ir lá, tem que aguardar. É ruim aguardar. A gente não quer ficar esperando porque a gente não tá lá na fila do restaurante, pronto pra ir, tomar um jantar gostoso. Tomar um chopp geladinho. A gente tá lá pra ser atendido porque a gente tá com algum problema, eu tô com dor, eu tô com uma queixa. A gente quer ser atendido rápido. Esse momento é o momento mais agoniante, que a gente quer de uma vez resolver e ver o que é, e tomar conduta, ir embora dali, sair do ambiente que é um ambiente gostoso, agradável. Eu não tô no happy hour ali esperando a minha mesa, não. Tô na fila, num banquinho, com um monte de gente dentro tossindo na minha volta, eu quero sair daqui. Completamente compreensível. Sim, verdade. Mas tem outras pessoas lá dentro sendo atendidas, tem outras pessoas numa situação às vezes mais grave, tem os profissionais em atendimento e a hora que der vai ser atendido. Tu já fez uma fala até que eu ia até pedir para que tu pincelasse um pouquinho mais sobre esse assunto, que assim, o Hospital São Donato ele se compadece com todas as dores, né, Marcelo? Mas que as pessoas que vão lá, que nós vamos atender também, dependendo da cor da fita, né? Mas que as pessoas que estão com a fitinha verde ou com a fitinha azul, né, que se compadecessem com as pessoas que estão ali, ou que muitos estão chegando lá pela lateral e as pessoas que estão ali esperando nem estão vendo. Não, né? Esperassem que assim, o profissional ele tá ali para atender. Assim, e feliz de nós que temos o São Donato, né? E assim, a gente já até falou, há 2 anos atrás o nível de queixas era absurdo. E não tinha uma razão? Claro que tinha. Claro que tinha uma razão. Era ruim. A demora do atendimento era enorme. Aí o número de queixas caiu por quê? Porque a gente mexeu. Sim. Mas ainda tem. Sim. A gente tem coisa para fazer ainda, claro. Muito, né, Marcelo? Muita coisa, mas né? Agora a gente depende de mais incentivo. Incentivo financeiro. A gente precisa de melhorar o ambiente. A gente sabe disso. A direção já está atrás de mais coisas, de readequação do pronto-socorro, de reforma. Mas isso vai levar tempo. É que, na verdade, assim, Marcelo, as pessoas muitas vezes não sabem na íntegra o que se passa nos bastidores, como a gente falou. E o hospital, ele... Quantos funcionários nós temos hoje, Marcelo? Quantos funcionários? Acho que estamos... Funcionários diretos, acho que já estamos em 300 e poucos funcionários. Isso. Diretos, fora os colaboradores terceirizados. Isso. Né? Aí já vai chegar perto de 1.000 pessoas trabalhando envolvidas ali no serviço. Então, gente, assim, é o que eu sempre falo, assim, o Hospital São Donato, ele é uma empresa como qualquer outra, né, Marcelo? Que, vamos colocar aí que tenham 1.000 funcionários. São 1.000 famílias que dependem, né? Então, tudo é custo, tudo é gasto. Tudo. Mas por que vocês não botam 4 médicos atendendo? Não dá. Né, Marcelo? Não dá.
Não tem como. Cada médico, cada enfermeiro, cada técnico de enfermagem, cada fisioterapeuta é um custo para o hospital. O hospital não recebe? Recebe. Recebe um monte de incentivo, recebe muita coisa. Graças a Deus, a gente tem bastante apoio da classe política no hospital, ajuda muito o hospital. Nós temos um bom administrador, né? Vou mandar um abraço pro Júlio, né? Nosso presidente, senhor Valmor. Mas assim, mesmo com tudo que a gente tem, difícil, né? A gente trabalha na estica. E às vezes a corda tem que esticar, tipo, uns 3 metros a mais. A gente trabalha sempre ali na estica, sempre no fio da navalha, estamos sempre andando. E aí, seria o ideal ter 4 profissionais, 4 enfermeiros e 4 médicos e 20 técnicos de pronto-socorro. Meu sonho. Botando pediatra... Meu sonho também. Botando pediatra, eu teria já 3 profissionais 24 horas se tivesse a pediatria. Meu sonho, coisa boa, coisa linda ter isso. Dá? Não dá. Hoje não dá. Às vezes o querer não é poder, né? Hoje eu não consigo ter. Então vou trabalhar com o que eu tenho. Vamos conseguir agora? Ótimo, que bom que eu consegui o terceiro profissional que vai aliviar a fila lá, as crianças vão ter de outra fila dos adultos em outra, então vai diminuir o atendimento. O atendimento de criança leva mais tempo do que o de um adulto. Não vai ser melhor? Vai. Hoje não dá. E aí a gente vai passando para as próximas possibilidades que a gente tem. E vamos vendo. Vamos ver de onde é que a gente vai conseguir chegar. Também busca agora de alta complexidade de ortopedia, para não precisar transferir mais ninguém. Chegou ali, a gente tem que resolver. Eu até tenho uma pergunta aqui. O que falta para ter alta complexidade? Tu já falou da questão da documentação, certo? Isso pode levar mais ou menos quanto tempo? Depende dos órgãos públicos. De 1, 2, 3, 4 anos. Não se tem um tempo? Não, eu estou esperando 1 mês. 2 no máximo. A graça de Deus. Depende da aprovação deles. Pode ser não. E se a gente recebeu não, Recebeu. Não. Aí eu vou ter que buscar isso. Porque se eu receber um não, tem 2 motivos. Ou eles não me acharam qualificados e vão ter que me justificar e eu vou ter que ir atrás dessa qualificação. Certo. Sei lá, vocês não têm um aparelho X. Ok, a gente vai ter que ir atrás desse aparelho X, ver o custo, ver se vale a pena adquirir para ter e adquirir ele, se for possível. Ou eles podem me dar um não porque eles acham que não necessita. Hoje, se eu tentar buscar uma alta complexidade em oncologia, não. O Hospital São José supre tudo de oncologia. Se eu tentar buscar, se eu for atrás, eu vou ter um não do Estado, com certeza. De cara já? De cara. Você não precisa. O Hospital São José está dando conta da demanda. Tudo que chega lá, eles resolvem muito rápido. A oncologia realmente é muito rápida. Certo. Então, não precisa. Para que eu vou abrir outro serviço? Mas só para deixar claro aqui para quem está assistindo em casa. Hoje, o Hospital São Donato, ele não atende alta complexidade somente no SUS? No particular ele atende? Atende. Isso foi algo que me indagaram na ouvidoria, tá? E eu gostaria que tu pincelasse um pouquinho pra gente por que SUS não e particular sim. Então quer dizer que a equipe profissional eu tenho, a parte de instrumental, se fala isso assim, Marcelo? Eu também tenho, certo? E por que pelo SUS eu não posso fazer? Porque o SUS não deixa. Se eu fizer, vamos lá, chegou um caso de uma prótese de quadril e eu resolvi que, não quero nem saber, eu vou fazer pelo SUS. Eu faço. O meu custo de uma prótese de quadril vai ser em torno de uns 12 mil reais. Aí eu vou cobrar do SUS, o SUS vai dizer, por que tu fez? Se eu não deixei de fazer. E ele vai glosar a conta e não vai me pagar. E o hospital vai ter que marchar com 12 mil reais. O hospital vai ter que arcar com isso. Porque eles... Não. Vocês tinham que ter transferido esse paciente. O fluxo correto é coloca ele no CISREG e faça a transferência pro setor adequado. Esse é o fluxo. Vocês não podem fazer esse tipo de tratamento aí. Não é que eu não tenho capacidade de fazer. Nós temos. Nós temos. Mas é porque eu não posso enquanto eles não me derem o parecer positivo. Então, como que funciona? Vamos falar um pouquinho sobre a questão financeira. Se hoje o Dr. Marcelo... eu vou fazer aí essas 3 aí que são cirurgias de quadril, eu vou fazer 36 mil reais. O SUS não vai pagar, certo? O que isso significa para o financeiro do São Donato? Um prejuízo inalcançável, não tem como marcar com isso. Hoje a gente trabalha na estica.
R$1 que tá faltando, a gente já, meu Deus, de onde é que eu vou tirar? De onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Então, tem coisas que as pessoas entenderem toda essa... Tem coisas que não dá. Às vezes a gente conseguiu... recentemente a gente fez algumas cirurgias que quem arcou foi algumas prefeituras. Eu acho que a prefeitura de Cocal do Sul, se eu não estou enganado, que contratou o hospital e pagou para fazer as cirurgias. Não eram cirurgias particulares, não é o nosso pacote particular. A gente fez um pacote social para o município. Certo. Eles queriam, a gente queria, eles arcaram, tudo certo. Fechou a nossa conta ali, também na estica, mas tranquilo, não tive prejuízo nenhum. Certo. Ótimo, vamos fazer cirurgias, vamos embora. Vamos fazer essa parceria com o município sem problema nenhum. Show de bola. A gente está aqui para isso, para fazer essas parcerias aí com os municípios e tentar zerar essas filas e todas. Se a gente considerar que a gente tem capacidade de fazer, vamos fazer. Sim. É um objetivo do hospital, assim. Mas sozinho arcar. É que assim, a população ela tem que entender, né, Marcelo, que não é o Hospital São Donato que diz o sim ou diz o não. Né? Então nós temos... Se a gente tentar... Tem muitas coisas que a gente faz no hospital que custam muito dinheiro e que o SUS não paga, mas a gente faz mesmo assim. Consegue dar um exemplo pra gente? A gente teve a guriazinha que teve internado na UTI. Ah, sim, adolescente. Não lembro o nome dela. Abigail. Teve internada lá. Beijo pra Abigail. Teve internada com a gente precisou de uma máquina específica. O custo da máquina, se eu não estou enganado, chegou perto dos R$30 mil. A guria precisava, ponto final. Eu cheguei na administração e falei, eu preciso dessa máquina, essa guria é jovem, ela não tá legal, eu preciso disso. Assina, tá aqui, ó. Leva. Pega, coloca, salva dessa guria. Depois a gente vê. Aí usamos, a guria saiu bem, graças a Deus, tá bem hoje. Pessoal, o relato dessa menina, se vocês quiserem conhecer essa menina, ela tá nas redes do Hospital São Donato, tá no nosso canal do YouTube também. É um relato lindíssimo, né, Marcelo? Muito satisfatório. Foi, né, Marcelo? Foi muito difícil, mas foi... Até a pergunta que eu fiz, eu vou fazer pra ti aqui de novo, que eu lembro da pergunta que eu fiz pra ti na época, desse caso da menina Abigail. Teve algum momento, Marcelo, que tu pensou assim, eu acho que vamos perder? Vários momentos. Esse caso a gente conversava, era eu e uma fisioterapeuta, a Pamela, a gente conversava muito sobre esse caso, porque ela era... Marcelo tá com o olhinho brilhando, tá, gente? Ele chega a se emocionar. Ela era, essa fisioterapeuta, ela é especialista em crianças e trabalha comigo nos adultos. Então eu sempre ficava muito com ela ali, entubado, ventilação mecânica, a gente discutia muito. E eu me lembro de uma época assim que o plantão era tenso, assim, a gente chegava, se olhava assim, meu Deus do céu, será que é hoje? Será que é hoje? Eu não estou conseguindo dar a volta, eu não estou conseguindo. E ligava para colegas de outros hospitais para discutir o caso, o que tu acha? Cara, tu tá no rumo certo, mas ela não tá melhorando. E fomos, e aí a gente chegou nessa necessidade de usar, né, o óxido nítrico, que era o aparelho. E aí começou aquela coisa, e agora, como é que a gente vai conseguir? E esse aparelho foi fundamental, Marcelo? Total. A gente colocou o óxido nítrico nela, em 48 ela teve resposta. 48 horas ela teve resposta. Em uma semana ela tava outra menina. E a gente, antes de colocar, foi em 24 horas, assim. A gente olhou, fez os exames que precisava, falou, ela vai se beneficiar do óxido nítrico. Discutindo com os colegas, é indicação. E agora? Vamos ligar para as empresas, quanto é que custa? Custa tanto. E agora? O SUS não paga, o que nós vamos fazer? Eu disse, não, agora é comigo, deixa comigo. Aí tu vai em cima, na jugular da administração, fala, eu preciso disso aqui. Ah, muito dinheiro. Eu preciso. Vai. Pega, manda vir e depois manda vir a nota que a gente dá um jeito. Se nós não tivéssemos adquirido, nós teríamos perdido? Aquele foi o momento, assim, a gente botou no momento. Naquele momento ela começou a ter uma melhora, começou a melhorar. Depois a gente conseguiu desmamar daquele aparelho, tirar, sair, aí depois foi só alegria. Quer dizer, nem tanta alegria, mas
conseguiu sair. Sofreu, tadinho. Ela fez um agradecimento, gente, lindíssimo para toda a equipe, principalmente para o Marcelo, que foi quem estava ligado com ela ali diretamente. O pai também fez um agradecimento ao hospital. Então vai lá nas redes do hospital, dá uma olhadinha, porque vale a pena. Foi legal, foi. Mas aí foi uma coisa, né, que a gente precisou. Então, eu precisei. A gente vai, mas o hospital não tinha 30 mil. Não tinha. Eu não sei nem qual a malabarista fizeram para pagar. Não sei. Parceladinho. Não sei se foi parcelado, ou se for atrás de alguém, ou se chamaram a prefeitos, vereadores, alguém para dar uma ajuda. Que a máquina chegou. A máquina chegou, e a empresa também foi muito legal, porque não pediu, me dá 30 mil agora. Não. Pega a máquina, depois a gente vê. Eu vou te emitir aqui, tu me paga uma entradinha, depois a gente vê e, enfim, deu tudo certo, a gente conseguiu salvar. E a máquina aqui, por que vocês já não tinham? Usa muito pouco. Eu tinha utilizado ela 1 ou 2 vezes na minha vida profissional. Sério? Muito, muito, muito pouco. A gente usa muito pouco. As indicações são muito específicas. O caso dela precisou. Não sabe por que não tem? Porque não usa. Não tem como sustentar uma máquina dessa dentro da UTI. Porque a nossa UTI hoje é uma UTI top, né, Marcelo? Não tem por que ter. Se pegar a UTI de São José, tem maior, faz cirurgia cardíaca, pergunta se eles têm. Não tem. Não usa. Usa, assim, uns casos super extremos. Não tem como sustentar ter aquilo lá. Entendi. Então, quando precisa, se aluga aparelho, se faz, porque acontece. Uma vez em 3 anos aconteceu no São Donato, no São José deve ter acontecido uma vez por ano, talvez aconteça, se é que dá uma vez por ano. Não adianta ter lá. E dela precisou, se precisa, vamos atrás. Bora! Que bom que a nossa administração é parceira, né, Marcelo? Encara os desafios, vamos junto e... Se tem justificativa? Tem. Não tem justificativa, eu tô fazendo porque não. Tem como, tá aqui, tá justificativa, tá tudo certo. Tá, parte financeira aí é... Depois a gente vê. É com o Júlio lá. A parte financeira é contigo, não é comigo. Eu tenho que indicar o procedimento. Com certeza. Marcelo, eu gostaria, a gente está chegando quase ao finalzinho já do nosso podcast, eu gostaria que tu falasse um pouquinho qual é o papel, que a gente falasse diretor técnico. Muita gente nem sabe o que é, né? Mas nós vamos explicar para esse povo qual o papel do Marcelo Vinhas sendo nosso diretor técnico. Só para vocês entenderem, tá, gente? A responsabilidade. Fala um pouquinho para nós, Marcelo. Diretor técnico... Ele é o responsável técnico pelo hospital. Então, eu que tenho que coordenar eu faço parte da administração, é um cargo de confiança da administração, e aí eu tenho que fazer a coordenação técnica. Eu tenho que entender o meu hospital e saber o que eu posso ou não atender e dar o melhor atendimento possível. Então, eu tenho que entregar para os médicos lá tudo que eles necessitam para aquele atendimento. Então, por isso que a gente tem as complexidades. O que eu posso ou não atender. Se chegar um paciente que eu não tenho coisas de atender no hospital, eu nem fico com ele lá. A gente já tem que imediatamente encaminhar para outro hospital, porque tecnicamente a gente não tem como resolver aquele problema. E essa responsabilidade quem assina sou eu. Inclusive da capacidade técnica dos profissionais. Então, a capacidade técnica deles eu que tenho que estar testando embaixo. Quando alguém quer entrar no corpo clínico do hospital, tem que conversar comigo e eu tenho que fazer o atestado da capacidade técnica, que é um profissional que consegue. E se aquele profissional não tiver capacidade ou cometer algum erro, também passa por mim o desligamento daquele profissional. Entendi. E como que funciona, Marcelo, falando da responsabilidade ali, né? Eu sou médica, entrei no corpo clínico do Hospital São Donato, tu assinou lá pela Fernanda, certo? Como que funciona? A Fernanda cometeu um erro. O erro... É meu. É teu. E eu tenho que ter... cometer um erro. Um erro... uma imperícia, uma imprudência. Cometeu. Inicialmente, vai passar por mim ou pelo comitê de ética do hospital e eu vou fazer uma análise do caso. O erro que tu cometeu foi devido a uma falha humana, ou seja, humana, certo, ou realmente foi uma imperícia, uma imprudência tua. Se o erro foi determinante, foi realmente uma imperícia, tu fez uma coisa que não deveria,
errou no teu procedimento, fez o procedimento errado, indicou errado, e não foi uma falha, vamos dizer, uma coisa que possa acontecer, pode acontecer. Então, quando a gente faz um procedimento, a gente está sujeito a riscos. Certo. E a gente está ciente desses riscos. Certo. Qualquer processo que vai acontecer. Então, fazer uma cirurgia de hérnia. Aquela cirurgia pode infectar, tu pode rejeitar a prótese. São coisas que vão acontecer. Pode dar tudo certo como dar tudo errado. Pode dar tudo errado. É culpa do médico? Não. Agora, tu entrou fazer a cirurgia de hérnia e o cara fez uma apendicectomia. Opa, como assim? Tu não viu o paciente, não viu o prontuário. Opa, imprudência, imperícia. Aí vai passar por mim e a gente vai tomar conduta com aquele médico. Algumas vezes, penalidades mais leves, suspensão, exigência de algum treinamento, algumas vezes desligamento imediato. Isso vai conforme o tamanho do erro, certo, e a consequência daquele erro. Se a consequência foi muito grave, denúncia para o CRM e desligamento. Se o erro, graças a Deus até hoje, foram coisas menos intensas, nenhuma dessas aconteceu, tá? Ninguém entrou lá para fazer hérnia e saiu sem um apêndice. Mas já aconteceram problemas com profissionais, a gente analisa o problema. Eu já tive profissional que teve falta plantão, não veio no plantão. Isso é grave, né, Marcelo? Foi saída imediatamente. E como que funciona se não vai pro plantão, automaticamente tu já tem que pôr outra pessoa e a coisa tem que acontecer. Alguém tem que estar lá. Certo. Ô, Marcelo. Nem que vai eu. No último caso, eu que vou assumir esse plantão. E aí a gente vai tocar. Mas esse profissional imediatamente já está... Então o nosso diretor técnico, ele que dá todo esse respaldo, né? E mesmo assim, se tiver um furo de escala, ele ainda tem que atender. Ele é um Severino. Ou se aconteceu há muito tempo atrás, graças a Deus, um furo de escala na maternidade. Aliás, iria acontecer. Então, com 48 horas, acho, de antecedência, existia aquele furo, se conversou com os colegas, ninguém ia poder cobrir aquele furo. Qual foi a minha determinação? Fechei a maternidade. A partir de hoje está fechada a maternidade. Então, as gestantes que estavam naquele momento eram atendidas. Certo. Ninguém mais entrava pela porta, se comunicou o SAMU, se comunicou o Santa Catarina, se fez toda uma comoção. Certo. No outro dia tinha um profissional também avaliando todo mundo para dar as altas possíveis ou transferência, caso fosse necessário. Uhum. No outro dia a maternidade estava zerada, não tinha nenhuma gestante, nenhuma puerta, né, que já tinha ganhado filho lá. E ela ficou fechada por 24 horas, acho que foi uma coisa assim. A gente reuniu toda a equipe da obstetrícia, teve um comércio, graças a Deus já faz uns 2 anos mais ou menos, e nunca mais aconteceu. Porque aquele plantão é um plantão que eu não assumiria. Eu não sou obstetra, não faria uma cesárea, nada, não tenho perícia para isso, não faria. Então, qual é a minha conduta? Fecha o serviço, fecha. Certo. Naquele momento, até que vocês me entregam uma escala completa, entendi. Você acerta tudo. E naquele também rolaram cabeças também naquele período. Tinham responsabilidades, cumpriram a responsabilidade também. Então, nós podemos dizer hoje, né, Marcelo, que hoje com o respaldo, né, com o teu respaldo como diretor técnico, o Hospital São Donato, ele tem sim todo esse suporte, né? Porque tudo que a gente atende lá é porque a gente consegue atender. Até mesmo porque tu não quer vetar um serviço, né, Marcelo? Eu não quero nunca fazer alguma coisa que a gente não tenha capacidade. Se eu não tenho capacidade de fazer, eu vou transferir esse paciente. E eu vou brigar pela transferência dele sempre. E às vezes eu tenho que brigar. Às vezes eu tenho que ligar para a regulação e brigar com o pessoal. Às vezes precisa. Porque, gente, eu preciso transferir. Esse cara não tem capacidade de atender esse paciente. Se a gente tem capacidade, a gente tem capacidade, ponto final. Mas aí eu não tenho a parte financeira. Não, a parte financeira aí é com o Júlio e ele vai dar jeito. E ele dá jeito. E ele dá jeito, né? Ele dá jeito e ele vai. Problema financeiro não. Problema financeiro não tem. Nós vamos dar jeito e a gente vai atender. Quem está lá vai ser atendido. Se eu não tiver capacidade técnica, ok, eu não tenho capacidade técnica. Então eu vou ter que buscar um serviço, algum hospital, alguém que tenha capacidade. Ou, o que também já aconteceu, trazer o profissional para avaliar esse paciente. Não faz parte do meu corpo clínico, não é meu médico,
mas eu vou chamar, convidar, ver um colega, me avalie e ver o que tu acha. Ó, muita coisa que não aparece, né, gente? Olha os bastidores aí, ó. O Marcelo tá contando pra gente um pouquinho dos bastidores. Não é fácil. Não é fácil. E eu gostaria, Marcelo, assim, a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, eu gostaria que tu falou da parte técnica como diretor, é uma mega responsabilidade, né, Marcelo? Né? Marcelo é casado, né, Marcelo, há quanto tempo? Casado há 8 anos. Tem 2 filhos, né, Marcelo? Filhos. Tem uma vida, ele tem uma vida pós-São Donato. Né? E muitas vezes, né, Marcelo, tu te priva de momentos com a família. Sim. Né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho isso, dos momentos que às vezes tu diz, agora eu vou pegar os meus filhos, a minha esposa, vou passear, vou viajar, tudo programado. Não dá. E não dá. Existe uma melhora muito grande. Eu não sei como era antigamente, mas hoje, graças a Deus, existe telefone celular e o WhatsApp. Então, é bom e ruim, porque eu saí do hospital, mas nunca saí do hospital. O hospital nunca sai de ti? Ontem até eu saí do hospital 7 horas da noite. Até às 11 eu tava resolvendo o problema do hospital. Quando a ouvidoria não te chama? Eu tava só no celular resolvendo problemas. Isso é bom que eu posso ir pra casa. Isso é ruim porque eu tô em casa, eu tô com meus filhos, mas tô sempre ali, né? Às vezes eles estão me chamando, parece só um pouquinho, deixa eu só responder uma coisa aqui que eu preciso. É coisa do trabalho, espera um pouquinho que o papai tem que responder. Eu levo o trabalho pra casa, infelizmente eu preciso disso pela responsabilidade que tem. Não dá pra desligar, não dá pra estar fora. Mas existe a vantagem, obviamente, de eu poder estar em casa e resolvendo o problema. Mas a gente sempre tá sujeito a... Não sei o que pode acontecer daqui a pouco, amanhã, se alguém vai me ligar, assim, né? A gente tem que estar preparado pro que puder. Mas daí a gente bate numa tecla, né, Marcelo, que muitas pessoas não sabem, que assim, o nosso profissional, ele tem uma vida, né? Também chora, sorri, né, Marcelo? E assim, muitas vezes tu abdica das coisas de viver com a tua família, como profissional médico, como nosso diretor técnico, né? Pra dedicar o teu tempo para outras pessoas, Sim. né? Então a nossa população de Içara e região tem que entender também esse processo, né, Marcelo? A gente se doa, dá o melhor pro hospital e tenta fazer o melhor possível. Nem sempre é o melhor pro outro, nem sempre é o que o outro gostaria. Eu gostaria de um atendimento diferente, uma coisa diferente, mas é o que eu consigo te dar. Não é porque eu tô na presença do Marcelo, mas eu presenciei já o Dr. Marcelo em 2 situações. Da Abigail foi uma. Viu o Marcelo chorando, tá? Aqui foi, acho que a 3ª vez já que eu vi o Marcelo chorando. E naquela situação daquela criança, daquele afogamento. Gente, é um empenho, é algo que, assim, eu gostaria que um dia, tanto que nós temos as indoors, né, Marcelo, as TVs, né, que ficam na parte externa ali do hospital, e tudo que a gente coloca ali, de fato, acontece lá dentro, tá? Para vocês entenderem a importância do Hospital São Donato para nossa comunidade, né, Marcelo? Eu vi o Dr. Marcelo, né, atendendo a menina Abigail, vi ele atendendo esse afogamento também, né? A dedicação, ele tá fazendo algo como se fosse, né, Marcelo? Se compadece com a dor do próximo, olha para aquele paciente que tá ali e trata com tudo com muito amor, muito carinho, muito respeito, né, Marcelo? Nesses momentos a gente não... E às vezes tu faz além das tuas forças, né, Marcelo? Ali a gente desliga, ali é o pensamento, foco total, eu tenho que resolver isso. Aí foge do sobre-humano, né? Foge, agora eu preciso... E quando tu vai pra casa? Ó, outra pergunta, tá, pessoal? Quando tu vai pra casa, Abigail, vamos falar um pouquinho da Abigail? Quando tu ia pra casa, que tu chegava em casa, assim, que tu... agora eu vou tomando teu banho, assim. Tu não tira, não desliga. Às vezes até manda mensagem pro colega, como é que tá? Como é que ficou? Acorda no meio da madrugada? Na madrugada, não, assim, mas assim... cheguei em casa às 7 horas, às 8, 9, e aí? Como é que tá? Como é que ela tá? Como é que ficou? Fez tal coisa? Como é que ficou aquele exame? É que as pessoas pensam assim, não, o médico, ele saiu do hospital, ele esqueceu lá o meu filho, meu pai, a minha mãe. É claro que tem 20 pacientes na UTI, tem 10 que estão sob os meus cuidados, dos 10, 7, 8, tô bem, legal, bora, amanhã eu vou lá ver de novo, mas sempre tem. A Abigail foi umas, hoje tem um, amanhã tem outro, que eu sempre tá... Tem outro caso que tu me relatou, foi uma menina que tinha síndrome de Down, lembra da época da Covid? Tinha.
Esse dia eu chorei junto contigo. Minha amiga do Instagram. Minha amiga do Instagram até hoje. Não lembro dela. Mas ela tinha síndrome de Down, pegou Covid, foi pra UTI. Liberou a visita da família. Ficou muito ruim, muito mesmo. A gente chamou a família pensando que ela não ia resistir. Chegamos a abordar a família sobre isso, sobre uma terminalidade, sobre um processo de morte iminente, assim. O que é morte iminente? A gente não tinha expectativa mais que ela vivesse. A gente não tinha mais expectativa em algum momento. Ela estava muito instável, pressão baixa, não oxigenava o pulmão, o sangue, né? E a gente já estava assim... Se preparando. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais recursos para lidar com ela. A parte da medicina acabou. Ela vai por Deus. E aí ela começou a recuperar, ela começou a ficar melhor, e a gente conseguiu despertar ela, e ela era uma guria especial, assim, a gente já chamou a família, vocês vão ficar aqui dentro. Por ter síndrome de Down seria um ponto... E aí, essa parte da doença foi muito ruim para ela. Ela tinha síndrome de Down, ela tinha alterações anatômicas e funcionais que pioravam o quadro dela. E aí depois tinha uma alteração neurológica, quando ela começou a acordar, que a presença da família foi essencial. E aí, quando a gente notou isso, que sem a família ela piorava o quadro, com a família melhorava, a gente chamou isso. Gente, eu chorei, tá, quando ele me contou essa história. Porque eu tenho uma menina com síndrome de Down. Eu chorei quando ele me contou essa história. E aí, vocês vão ficar E eu chorando, dentro. E Marcelo vendo eu chorando, e Marcelo também chorou. É isso, vão ficar aqui dentro, e aí eles começaram a ficar, e ela foi melhorando. Saiu, foi pra alta pro quarto, a gente seguia passando no quarto pra ver ela sempre. E ela mandando bem. Vendo ela lá, e sempre vendo no quarto, né? E aí depois ela saiu, e aí depois mandava os vídeos de como é que tava. Amiga do Marcelo do Instagram. Só que eu volto e meio eu tô lá olhando, tá bem, tá faceira. Feliz da vida. Tem uns casos assim que são... Que marcam, né, Marcelo? É muito bom. Show de bola. Marcelo, a gente está encerrando esse podcast. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Quero te dizer que te admiro como pessoa, como profissional. Tu mora no meu coração. Quero dar um recadinho também pro pessoal que está em casa, que todos os relatos de ouvidoria, tá, gente? A gente troca uma ideia com o Dr. Marcelo, tá? Por isso que o hospital ele vem aí melhorando a cada dia, né, Marcelo? Porque o Marcelo ele é uma pessoa bem coração, né, Marcelo? Que tenta sempre estar sanando todos os problemas. O que a gente não consegue sanar de imediato, nós vamos em busca, né, Marcelo? Estamos trabalhando aí para sempre estar melhorando, então vocês podem mandar, não importa se são críticas, né? Porque nós entendemos que são críticas construtivas, né, Marcelo? Sempre. Então eu quero te dizer que tu continue sendo essa pessoa maravilhosa, sei que o sucesso é certo para nós, né? Que tu continue aí por muitos e muitos anos à frente do nosso Hospital São Donato, porque a comunidade necessita e precisa. Amém. Tá? Muito obrigada de coração. Gente, obrigada de coração. Vou passar a palavra para o Marcelo fazer os agradecimentos também. Fica à vontade, Marcelo. Vamos lá, muito obrigado pelo convite novamente. E agradecer a quem está assistindo. E a comunidade que a gente atende, comunidade, estado, o hospital é muito maior do que só da comunidade de Sara, mas é o nosso principal foco, né? A comunidade de Sara. Sim. Que saibam que a gente estamos trabalhando, queremos melhorar o hospital. O hospital já melhorou muito, vai seguir melhorando. Temos planos muito ambiciosos para o futuro, a gente quer fazer o hospital... Nossa obra está crescendo. A obra é o primeiro passo e já vem o segundo. A gente já tem planos para o futuro próximo de mais coisas, a gente quer crescer. E com a parceria aí de todo mundo, órgãos públicos, a administração do hospital e a população, a gente vai chegar lá e queremos alcançar a excelência no hospital. Gente, fechou, muito obrigada e fiquem ligadinhos que terá o próximo também, tá? E nós vamos startar também, o Dr. Marcelo tá aqui, a gente já conversou sobre o assunto, nós vamos startar o Doutor Responde, que o doutor... Ninguém melhor para responder as perguntas do que o Dr. Marcelo Vinhas, diretor técnico. Então vocês podem estar mandando lá no Instagram do hospital, na ouvidoria do hospital, manda as perguntas, quer saber, quer questionar, quer entender o processo, manda lá que num próximo podcast a gente vai estar respondendo e também num processo que a gente vai startar que é o Doutor Responde. Beijão, valeu!